continuando aqui o nosso módulo sobre Maria, nós já abordamos 2 dos 4 principais dogmas marianos. Principais não todos são importantíssimos, né? Mas falamos sobre a maternidade divina e sobre a virgindade perpétua. Então, hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, né? Que é um dogma que está intrinsecamente ligado com o dogma da maternidade divina. Na verdade, por óbvio, né, todos os dogmas marianos eles estão ligados não somente entre si, mas com os dogmas cristológicos ou na cristologia como um todo, porque aquilo que aparece em Maria reflete a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a título de curiosidade, né, a Imaculada Conceição é o meu título mariano de devoção. Lá em 2017 eu me consagrei a Jesus pelas mãos de Maria, exatamente no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, que inclusive é a padroeira aqui da minha cidade. Na época eu fui meio que levado pela modinha, né? Tinha aquela questão de acaso não sabeis, etc, etc, etc. E existia essa moda da consagração no meio católico e eu ainda não tinha conhecimento pleno sobre o dogma. E foi estudando para os posts, para os cursos, para tudo que eu fui desenvolvendo, eu acabei me encantando mais e tendo ainda mais devoção a esse título mariano e, obviamente, a Maria e tudo aquilo que esse título representa na história da igreja. E nessa aula eu vou fazer questão de mostrar para vocês como que tudo isso me encantou e provavelmente vai encantar você também. Então, aperte aí o seu cinto e vamos fazer uma verdadeira viagem alguns séculos atrás para que a gente possa entender o que levou Pio IX a proclamar como verdade divinamente revelada que Maria foi preservada do pecado original desde o momento da sua concepção. Vocês lembram que na primeira aula eu falei que o mais importante dogma mariano é o dogma da maternidade divina e que todos os outros 3 dogmas marianos estavam ligados a este dogma, né? Então, para que a gente possa compreender e entender a raiz do dogma da Imaculada Conceição, é preciso que nós entendamos que a graça que é dada a Maria por conta da missão de ser de ser mãe, do Salvador e do Redentor do gênero humano. E é por isso que a Igreja sustenta que Maria foi enriquecida de uma santidade imensa, né? De uma santidade maior do que a santidade de qualquer outra criatura. E é por conta dessa santidade que a Igreja professa que Maria foi preservada do pecado original e de todo o pecado pessoal, porque ausente o pecado original em Maria, obviamente ela também não teria nenhum tipo de inclinação ou nenhum tipo de desordem, né, ao pecado, né, naquilo que a gente chama de concupiscência. E justamente por isso que eu falei que a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como que a fé na Imaculada Conceição surgiu na igreja junto com tantas controvérsias, né, entre católicos e compreendermos os caminhos que levaram até o ano de 1854, quando foi definido como dogma que a Virgem Maria, já no primeiro instante da sua concepção, né, por graça e privilégio de Deus, e por conta também dos méritos de Cristo, foi preservada imune de toda a mancha daquilo que se chama culpa original. Então, o primeiro passo é nós compreendermos a história que antes dos santos padres da igreja, né, entenderam a questão da concepção da Imaculada, né, da concepção imaculada. Então eles precisavam entender se Maria havia ou não sido preservada de todo o pecado pessoal. Então, para chegar ao entendimento de que Maria havia sido preservada do pecado pessoal, também foi necessário um percurso,
Então é esse primeiro percurso que a gente vai aprender nesse momento. Nós sabemos que a Sagrada Escritura afirma que todos os homens são pecadores. E isso diz São João, né, na sua primeira carta, que se nós dizemos que nós não temos pecados, nós enganamos-nos a nós mesmos. Algo que também é defendido por São Paulo lá na primeira carta aos Romanos, no capítulo 5, né, onde de maneira implícita ele cita o pecado atual e o pecado original por conta da influência de Adão. Porque, segundo São Paulo, pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. E como no capítulo 3, também da primeira carta aos Romanos, ele afirma que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, que também é uma referência ao povo hebreu que não veria a glória de Deus e por isso, ao morrerem, iam para a mansão dos mortos. E claro, após a vinda de Cristo, todos foram efetivamente justificados, os justos, no caso, né? E é justamente por conta dessas cartas que não era estranho encontrar lá na igreja primitiva pessoas que defendessem que Maria havia cometido pecados. Mas também naquele tempo, Maria era apresentada como uma oposição a Eva. E por isso passou a ser chamada também de Nova Eva, porque ela se encontrava ao lado de Cristo, que é o novo Adão. Então, no século II, né, já em meio à era patrística, nós podemos perceber que se tornava fluente a expressão Santa Virgem. Santo Ambrósio, por exemplo, dizia que Maria era virgem não somente no corpo, mas também virgem no espírito, o que nós podemos perceber que é uma referência à pureza da alma de Maria, não apenas a pureza do corpo de Maria. Então, não uma pureza de conotação unicamente relacionada à castidade, mas uma pureza em que não havia mancha de pecados pessoais, o que tornava difícil para os teólogos primitivos aceitarem essa realidade era a incompatibilidade de santidade e a ausência de pecado na Virgem Maria, né? Você pega essas duas realidades, tá? A santidade e a ausência de pecado, e coloca em contraposição com a universalidade da redenção. Pois, para esses teólogos ou padres da era primitiva, se Maria não tivesse pecados, então Cristo não teria morrido pelo pecado de todos, conforme diz a Escritura. Então, algumas teorias foram pensadas para dizer que Maria pecou. Alguns pensadores, inclusive, acabavam supondo que Nossa Senhora teria duvidado da anunciação do Santo Anjo Gabriel, né, o que faria Maria pecar. E isso aconteceu até o ano 431, quando o Concílio de Éfeso proclamou Maria Theotokos como Mãe de Deus. Certo? Então, a virgindade e a maternidade divina de Nossa Senhora, junto à questão do paralelo de Maria ser a nova Eva, né, são fatores que nós vemos como determinantes para que a Igreja reconhecesse que Maria é livre de todo pecado. No século IV, por exemplo, são encontrados importantes testemunhos que dão conta da preservação do pecado original de Maria. Por exemplo, Santo Agostinho, né, quando escreve Diálogos contra Pelágio, ele afirma que, com exceção da Virgem Maria, que por honra do Senhor, não se pode medir a maior abundância de graças que foram concedidas a ela para vencer qualquer tipo de pecado. E se nós avançarmos ainda mais no tempo, a gente chega na Idade Média e nessa época a consciência sobre a ausência absoluta de pecado em Maria é muito clara. Ainda que Santo Tomás de Aquino, por exemplo, tivesse algumas restrições à questão da Imaculada Conceição, por algumas razões que a gente vai falar aqui mais adiante, ele defendia a ausência de pecados em Maria. Os questionamentos nessa época
eles só voltaram a acontecer, questionamentos a respeito da ausência de pecados em Maria, só foi voltar a acontecer por conta da Reforma Protestante. E algo que vai até te surpreender é que os maiores ou os principais reformadores daquele tempo, como Lutero e Calvino, eles não se opunham, né? Eles não eram contrários à teologia, à teoria ou à verdade de que é, havia em Maria uma ausência total de pecado pessoal. Existe um concílio também que não é reconhecido como um concílio autêntico por causa da heresia conciliarista, que eu vou explicar também mais à frente o que significa, então você pode ficar calmo, né? Esse concílio não autêntico foi o concílio de Basileia, lá no ano de 1439. Mas esse concílio, mesmo sendo um pseudo-concílio, né? Ele foi definido, né? Entre aspas, né? Porque ele não foi válido, mas trazendo apenas como título de curiosidade, que para demonstrar, né, a fé dos membros da igreja, né, a respeito de Maria, eu resolvi trazer ele para citar, por exemplo, que ele definiu, mais uma vez entre aspas, né, a santidade perfeita de Maria, incluindo o fato dela estar preservada de todo pecado pessoal e, por óbvio, né, também preservada do pecado original. Mas isso é só uma curiosidade. No Concílio de Trento, por exemplo, o que foi o ápice da Contra-Reforma, existiu uma afirmação dogmática, né, que se encontra nos cânones sobre a justificação, né, que a gente pode perceber que o concílio cita, né, a crença de que a Virgem Maria era preservada dos pecados, mas essa citação ainda não era uma definição solene, né, mas mostra que era uma doutrina firme da igreja. Você pode verificar isso, né, no número 1573 do Denzinger. Está, né, lá para a gente poder confirmar. Mas, ainda que não fosse uma definição solene, ele nos mostra, né, essa doutrina firme da igreja que foi se tornar daí efetivamente um dogma anos depois. Então toda essa realidade construída desde os primeiros pais da igreja até os dias de hoje levam a igreja a confessar lá no catecismo que Maria se manteve pura durante toda a sua vida. Se você tiver com o seu catecismo aí, você abre lá no número 493 e você vai ver que o catecismo diz que os padres da tradição oriental já chamavam a Mãe de Deus de toda santa, né? Panagia, né? E ainda celebravam a ela como imune de toda mancha de pecado, né? Tendo sido como plasmada pelo Espírito Santo. Então, pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo da sua vida. E esse título, ele é dado e testemunhado também por Eusébio de Cesareia, que morreu em 339 depois de Cristo. Mas nós veremos também que existiram teólogos ao longo da história da igreja que defendiam que Maria foi purificada do pecado original após a anunciação, semelhante ao que aconteceu com João Batista, que foi redimido do pecado original ainda no ventre, né, de Santa Isabel, né, no episódio da visitação de Maria. Então, é por isso que agora a gente vai mergulhar de vez na construção do dogma da Imaculada Conceição de Maria e todas as discussões que permearam o tema até 1854. Né? Então, fizemos 15 minutos aí, basicamente, de introduções, para que agora a gente vá efetivamente ao assunto de maneira bem objetiva. Então pode ser que você esteja se perguntando aí agora o que significa Imaculada Conceição. Conceição pode parecer uma palavra estranha para os mais jovens, mas ela equivale, né, ao que nós conhecemos por concepção, ou seja,
o momento em que o óvulo é fecundado. Já uma imaculada concepção não significa que foi uma concepção virginal, né, que é diferente. Concepção virginal quem teve foi Maria. Agora, na questão da concepção de Maria, ou seja, naquilo que tange a Santa Ana e São Joaquim, houve ali uma cópula, né? Ou seja, uma relação entre marido e mulher. Mas no momento em que o óvulo foi fecundado, a alma de Maria é infusa e nesse exato momento Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original. Ou seja, não se trata uma afirmação sobre a ação de Santa Ana e São Joaquim, mas de uma ação de Deus em Maria. A Imaculada Conceição, digamos que é a raiz perfeita da santidade da Mãe de Deus. Só que esta Imaculada Conceição só existe porque a missão de Maria seria ser Mãe de Deus. E é claro que nós vamos nos deparar com protestantes da vida que vão perguntar onde é que isso vai estar na Bíblia, né? E como eu venho explicando desde a primeira aula, a Bíblia ela não é um livro teológico que visa explicar tudo. Ela nos expõe aquilo que é o central da fé, que é Jesus, e a partir das revelações, os teólogos católicos fizeram esforços teológicos, claro, inspirados pelo Espírito Santo, para chegarem às definições dogmáticas. E claro que toda definição dogmática tem uma fundamentação bíblica. E aí você pode se perguntar, e qual é a fundamentação bíblica da Imaculada Conceição? O fundamento bíblico desse dogma está lá em Gênesis 3,15, na famosa passagem da inimizade entre a serpente e a mulher. E também podemos encontrar fundamentos bíblicos na saudação do anjo Gabriel a Maria, que está lá presente no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Em Gênesis existe aquela velha polêmica se foi a mulher ou a sua descendência que pisou na cabeça da serpente. Na Septuaginta grega é usado um termo masculino que indica a missão messiânica. No entanto, mesmo sendo um termo masculino, é inseparável de Maria. E, por exemplo, a tradução de São Jerônimo para o latim, né, a Vulgata, tem um significado mais mariano, sendo a mulher ou a sua descendência que pisa na cabeça da serpente. Ou seja, não se pode jamais separar o Messias de sua mãe, que é a nova Eva, enquanto ele é o novo Adão. Na era patrística, por exemplo, São Justino e Santo Irineu de Lyon colocam ao lado do paralelo que Cristo é o novo Adão, aquele que afirma que Maria é a nova Eva. A mulher do Gênesis é Eva em sentido imperfeito, mas a profecia ali contida no livro do Gênesis se cumpre de uma maneira perfeita em Maria, que é a nova Eva. Então Maria, ela está em oposição à serpente porque ela é a mãe do Messias. Já o Evangelho de Lucas narra algo menos polêmico, mas que nos mostra a grandeza que Maria tem, né? Termo grego usado que é kaire keharitomene, ou seja, alegra-te cheia de graça. Ou seja, a abundância de graça em Maria, por ser imensa, né, implica também na exclusão de qualquer tipo de pecado em Maria. E muito além das fundamentações bíblicas, também há o processo de formulação do dogma. Antes de Santo Agostinho, por exemplo, não se tinha uma consciência explícita do que era, por exemplo, o pecado original. Apenas as consequências do pecado cometido por Adão. Foi a partir de Agostinho que se passou a questionar se Maria estava ou não livre do pecado original. Então, o caminho para a definição do dogma passa sobre o olhar, né? Ou seja, passa o olhar sobre o papel de Maria na história da salvação. Então, se vê Maria como a nova Eva, que prepara a chegada do novo Adão, e por isso ela remedia as consequências negativas do primeiro pecado, enquanto Eva rejeita a fé, Maria se abre totalmente à mensagem da encarnação do Verbo. Então, o que eu quero dizer
é que a comparação entre Eva e Maria é a sustentação que vai levar, certo? É a sustentação que vai levar até a bula Ineffabilis Deus de Pio XI em 1800, Pio XI, não, perdão, e de Pio IX em 1854. Bula que define efetivamente o dogma da Imaculada Conceição. Então, diferente das outras denominações cristãs, os católicos entendem que o processo teológico avança com o tempo. Ou seja, ele se aperfeiçoa, ou melhor, se aperfeiçoa a doutrina à medida em que as discussões teológicas ganham corpo. E isso aconteceu com a questão do pecado original. Na era primitiva ainda não se tinha um conceito bem definido sobre isso. Então, como eu falei antes, essa ideia foi ganhando corpo com as contribuições de Santo Agostinho. Tanto que o Concílio de Trento usa esse princípio agostiniano de mors anima, que nada mais era que a privação da vida divina causada pelo pecado original. Essa privação era uma culpa, ou é uma culpa, herdada pelos descendentes de Adão. Ou seja, o pecado original nada mais é que a privação da graça paradisíaca, ou seja, a perda dos dons préternaturais, o que acaba tornando o homem necessitado do renascimento espiritual por meio do batismo. Por isso que nós somos batizados e recebemos o selo indelével de Filho de Deus. No ano de 418, no Sínodo de Cartago, já é defendido, por exemplo, o batismo de crianças para a remissão dos pecados, pecados esses originais. Então, agora trazendo para a nossa conversa a questão mariológica, nós vamos compreender que o terreno que nos dá as primeiras afirmações claras sobre a santidade original de Maria é preparado em 3 fatores que eu já citei diversas vezes aqui. Primeiramente, o paralelismo entre Eva e Maria, depois a questão Theotokos, Mãe de Deus, e por fim, a festa da Assunção de Maria, que é celebrada com o título de Dormição de Maria em todo o Império Bizantino desde o fim do VI século. O que fica ainda mais evidente por não se encontrar mais no final da era patrística nenhuma afirmação que atribua a Maria algum pecado. Como eu citei ali no catecismo para vocês, né, naquele tempo Maria começava a receber alguns títulos como toda santa, Panagia, e primeiramente com Eusébio de Cesareia, posteriormente com Gregório de Nissa. No século IV já chamava, por exemplo, já se chamava Maria de a Imaculada, tá? Então, a questão da concepção de Maria começou com uma tradição apócrifa contida no proto-evangelho de Tiago. Tradição essa que é datada a partir do século II. E, claro, é historicamente problemática porque tem lá algumas questões bastante polêmicas, mas que direciona a atenção para a santidade de Maria, que acabou resultando em 2 festas litúrgicas. A primeira delas, a apresentação de Maria no templo, né, desde o século VI, e a festa da Concepção de Ana, que foi colocada para o dia 9 de dezembro desde o século VIII. Né? E o primeiro a falar sobre essa festa foi Santo André de Creta. É claro que mais à frente eu vou citar o desenvolvimento da teologia a respeito da pureza de Maria, e alguns desses testemunhos confrontam, por exemplo, com algumas vertentes da tradição bizantina. Gregório de Nazianzo, ou Gregório Nazianzeno, como vocês preferirem chamar, já no século IV, traz a primeira alusão à intervenção do Espírito Santo para santificar Maria. Mas naquele tempo não se tinha uma exatidão de quando ou em qual momento houve essa purificação. Tradicionalmente, os padres orientais pensavam que essa purificação tinha acontecido no momento da Anunciação, algo que foi sublinhado, por exemplo, por Santo Irineu de Lyon, que afirma que no momento da Anunciação se abre o ventre puro
e esse ventre regenera os homens em Deus e que ele mesmo fez puro. Então você precisa notar que há uma indicação da pureza de Maria, mas que apenas não havia uma exatidão de qual momento, de fato, ela foi purificada por Deus. São João Paulo II escreveu uma série de catequeses marianas, né, no seu pontificado. Em uma delas ele trouxe uma homilia bastante antiga do bispo de Lívia sobre a Anunciação de Maria. O bispo em questão tem um nome bastante diferenciado, né? O bispo Teotecno de Lívia, e o seu texto é datado ali pela metade do século VI, né? E na homilia não é usado o termo grego da dormição, que é koimesis, mas da assunção, que é analepsis, né? Ou seja, analepsis de Maria na glória celeste, assunção de Maria na glória celeste. Então, ao falar sobre a assunção de Maria, ele afirma que Maria, por ter ofertado ao próprio Deus a morada do seu útero, por ser a mulher que o próprio Deus criou e que ele mesmo formou, né, Maria foi assunta aos céus. Ou seja, Teotecno está afirmando que houve uma intervenção especial de Deus na concepção de Maria, porque ele mesmo a formou. O bispo de Lívia, ele não afirma de maneira explícita algo sobre o pecado original, mas ele nos deixa bastante subentendido ao dizer que Maria encontrou aquilo que Eva perdeu, encontrou os bens dos quais Adão foi privado por conta de sua desobediência. Ou seja, meus irmãos, Teotecno busca trazer para Maria uma pureza absoluta desde o início da sua vida, porque aquela que foi destinada a ser mãe do Salvador não podia deixar de ter uma origem perfeitamente santa, sem nenhum tipo de mancha. Então, nós saímos agora do século VI e nós pulamos para o século VIII, né, junto com uma nova visão a respeito da concepção de Maria, né? Por exemplo, para André de Creta, a concepção de Maria é a restauração do paraíso. Enquanto Teotecno descreve a pureza da criação da Mãe de Deus, Santo André de Creta defende a concepção de Maria no ventre de sua mãe como um restabelecimento do paraíso. Ou seja, a Natividade de Maria, ela é uma das festas marianas mais antigas no século mais antigas da história da igreja, porque já no século VII ela era festejada em Constantinopla. E André de Creta deixou a homilia mais antiga que nós temos sobre Maria, né, sobre o nascimento de Maria. Como eu falei para vocês, né, você pode pesquisar se você quiser, tem um livro das catequeses do Papa sobre Maria, né, editado pela editora Cleofas, né, você pode encontrar lá. E essa homilia está na página 58, né? Enfim, você pode procurar e ler, né? Eu vou deixar, né, talvez ela aqui na descrição da aula para você acompanhar. Mas o importante é que nesse livro que eu citei para vocês, tem 58 catequeses de São João Paulo II sobre a Virgem Maria, e nelas ele sublinha, por exemplo, aquilo que André de Creta falou, que esse foi o primeiro teólogo que vê no nascimento de Maria uma nova criação. Então, apenas para contextualizar vocês de uma palavra que, pelo menos para mim, durante os estudos, foi uma novidade, eu quero explicar para vocês o que significa o plasmada, que eu tinha falado ao citar o catecismo. A plasmação se referia à formação do primeiro homem da terra paradisíaca. Ou seja, uma formação que depois foi comparada com a origem de Maria. Então, no nascimento da Santa Virgem, a humanidade recebe de novo o carisma da primeira plasmação por parte de Deus. São João Paulo II, ainda nesse livro das catequeses sobre Maria, afirma que depois de apresentar as considerações de André de Creta e do bispo Teotecno,
que a conceição pura e imaculada de Maria se mostra como o início de uma nova criação. Um privilégio que foi concedido, um privilégio pessoal, na verdade, que foi concedido à mulher escolhida para ser a mãe do Cristo. E que ela inaugura o tempo da graça abundante que é desejado por Deus para toda a humanidade. Então, como eu falei antes para você, uma questão que, entre aspas, barrava o avanço da doutrina da Imaculada Conceição era a universalidade da redenção. Porém, podemos perceber com André de Creta que a graça redentora de Cristo alcança Maria na sua concepção lá no ventre de Santa Ana. Algo que acabou sendo devidamente esclarecido somente séculos mais tarde. Ou seja, aqui vocês compreendem mais uma vez que a proclamação de um dogma não surge do nada. Não é um canetaço, não é o Papa que acorda num dia e diz, hoje eu vou escrever aqui um dogma e o pessoal que aceite. Mas um dogma, uma definição dogmática, é um conjunto de investigações históricas de crenças que já pertenciam aos primeiros cristãos. Não é algo que nasce do nada. Por isso que no século VIII não se encontram citações isoladas, mas sim a manifestação de uma visão que mostra Maria sendo alcançada por uma graça única dada por Deus. Ou seja, uma intervenção antecipada do Redentor. E essa intervenção antecipada é sustentada com muito mais ênfase por São Germano de Constantinopla, que na sua homilia sobre a Anunciação afirmou que o arcanjo encontrou Maria totalmente e em todos os aspectos pura e imaculada. Um dos mais importantes teólogos, né, das igrejas orientais foi São João Damasceno. E São João Damasceno afirma que há em Maria uma pré-purificação. E ele chega inclusive a citar o sêmen de São Joaquim como um sêmen imaculado. Ele questionava o porquê da Virgem ter nascido de uma mulher estéril, porque segundo o proto-evangelho de Tiago, Santa Ana era estéril, né? Então ele afirma que a natureza foi vencida pela graça. E ainda diz que felizes as entranhas de Joaquim, das quais saiu um sêmen totalmente imaculado, e que o útero de Santa Ana era admirável, porque nele cresceu uma criança perfeitamente santa. Porém, o mesmo santo ainda era pertencente à escola que defendia uma purificação de Maria na Anunciação, como a gente já falou. E, além disso, alguns outros teólogos orientais, baseados na santificação de São João Batista no ventre de Santa Isabel, quando Maria visita a sua prima, eles se baseiam na visitação e também na consagração do profeta Jeremias antes do nascimento, lá naquela famosa passagem que antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Eles defendiam, baseado nisso, que Maria poderia sim ter nascido santa. Já no século VII, na Igreja Bizantina, vai se tornando geral a convicção que a santidade alcançou Maria ainda no ventre de Santa Ana. Um patriarca de Constantinopla chamado Fócio, né, que faleceu ali por volta do ano 891, ele afirmou de maneira categórica que desde a formação no útero materno, Maria foi plenamente santificada para ser um templo vivo de Deus, que é uma das defesas mais convincentes a respeito da Imaculada Conceição. E outra defesa bastante convincente vem dos bizantinos por meio de Nicolau Cabazilhas, né? Isso já no século XIV, que citando Jó, lá em Jó 14, capítulo 14, versículo 4, ele afirma que nada puro vem do impuro, e que uma pessoa foi santa
e que nenhuma pessoa foi santa antes da bem-aventurada Virgem Maria. Então, ela foi a primeira e a única, além de Jesus, obviamente, a não ter nenhum pecado atual, nenhum pecado pessoal. Bom, vocês viram que eu falei bastante sobre os teólogos orientais. Várias vezes eu citei os teólogos orientais. Ou seja, os pertencentes à escola ortodoxa, né, podemos dizer assim. Agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento desse dogma no Ocidente. Né? O paralelo Eva-Maria levou Santo Ambrósio a concluir que Maria foi livre de toda a mancha do pecado, né? E as discussões sobre o pecado original foram abertas, como a gente já falou, a partir de Santo Agostinho. Então, por conta da universalidade do pecado original, a redenção também deveria ser universal. E por isso que São Paulo diz que todos pecaram. E justamente pela concepção virginal, Jesus era livre de pecado original, e por Maria ter sido gerada em uma cópula, seria difícil excluir Maria daquilo que nós chamamos de pecado adâmico, ou seja, o pecado que vem de Adão. Então, justamente por conta da redenção universal, que se tem as negações ou as dificuldades explícitas a respeito da Imaculada Conceição. E a primeira das negações deste dogma foi feita por Cesário de Arles, né, que afirmava que nem mesmo a mãe do Redentor estaria livre do pecado que nos alcança já no útero materno, que é o pecado original. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas se sim, pode ser que tenham até se espantado quando eu falei que a festa litúrgica da Concepção de Maria era celebrada no dia 9 de dezembro. Isso no Oriente. No Ocidente, ela é dia 8 de dezembro, e os primeiros registros dessa festa, dessa solenidade, são datados em meados do ano 1060, na Inglaterra. Nas disputas teológicas do Ocidente, o grande empecilho para declarar a concepção de Maria como imaculada era a dificuldade de encontrar uma precisão de quando a alma passava a existir no ser humano. Então, no Ocidente se reconhecia sim que Maria era santa antes de nascer. Mas para muitos a festa da concepção seria contrária à tradição e não poderia, segundo essas pessoas, claro, né, ser aprovada pela Sé Apostólica. São Bernardo, por exemplo, afirmava que não teria sentido falar da santificação antes da existência, justamente porque não se sabia com exatidão se no momento da concepção a alma já era infusa. Então, o primeiro teólogo que ensinou explicitamente sobre a Imaculada Conceição foi Eadmer. Para ele, não fazia sentido que Maria estivesse em algum momento sob domínio do pecado. Se Jeremias e São João Batista foram santificados já no útero materno, quanto mais Maria, que ou viria a ser a mãe de Deus. Ele formulou um princípio em palavras latinas, mas que eu vou simplificar para vocês aqui e trazer apenas o conceito. Deus podia livrar Maria do pecado original, era conveniente realizar essa possibilidade e por conta disso Deus fez. É claro que esse princípio não prova nada, mas era uma ajuda para que, por exemplo, Guilherme de Huar, ele, junto com Duns Scoto, né, que é chamado de Doutor da Imaculada, aprimorassem essa teologia. Tanto que se você assistir o filme de Duns Scoto, você vai ver essas palavras de Eadmer na boca de Duns Scoto. Por quê? Porque ele pegou essa ideia e aprimorou. Então, Eadmer afirmou também que convinha que a Virgem Maria resplandecesse de uma pureza tão grande que nada parecido com a Imaculada Conceição pudesse ser pensado pelo homem. Então é nesse ínterim que Anselmo, que foi mestre de Eadmer, não ligava a transmissão do pecado original à geração.
Ou seja, a concupiscência do ato conjugal, como os antigos pensavam. É que os antigos pensavam que uma relação sexual transmitia o pecado original, certo? Mas a questão é que Anselmo ensinava e descrevia o pecado original como uma privação da justiça original. E essa privação é uma herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais e que se realiza quando há a união do corpo e da alma. E como eu disse para vocês agora há pouco, o pensamento de Admer, né, por mais lógico que nos pareça hoje, ainda não estava claro naquela época, porque não se conseguia unir a necessidade da redenção por parte de Maria à sua santidade resplandecente. Então, a maior parte dos escolásticos cita a purificação do pecado logo após a concepção, como defendiam, por exemplo, São Boaventura e, claro, né, Santo Tomás de Aquino, que é o grande nome da escolástica. Se você vê lá na terceira parte da Suma Teológica, no artigo 2, questão 27, Santo Tomás de Aquino defende algumas questões contrárias à Imaculada Conceição. E a primeira delas é aquilo que a gente tanto falou aqui, que é a questão da universalidade da redenção. Porque para ele, se Maria não tivesse nenhum tipo de contato com o pecado original, o sacrifício de Jesus não teria alcançado Maria. E o segundo é que a Igreja Ocidental apenas tolerava a festa litúrgica da Concepção. Ele afirma que a festa pode ser celebrada não porque a Concepção foi santa, mas porque não se sabe quando exatamente acontece a santificação no útero materno. Então, essa ideia ela foi perdendo força devido ao progresso teológico, né? E esse progresso foi trazido por dois grandes homens, né, que eu falei e citei agora há pouco. O franciscano inglês Guilherme de Warr, né, no século XIII, que ele introduziu a ideia de preservação e que, segundo ele, Maria teve a necessidade da paixão de Cristo não pelo pecado que teve, mas pelo pecado que teria tido se o próprio filho não tivesse a preservado por meio da fé. E essa fé era dos pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana. Mas, por fim, a solução definitiva do caso vem por meio do seu aluno, que foi João dos Inscoto, né, que ganhou o título de Doutor da Imaculada. Ele citou 10 posições contrárias e 2 favoráveis à Imaculada Conceição, né, desde Agostinho e também a de Anselmo, que eu citei para vocês antes. Então, Escoto indica 3 possibilidades de afastar o pecado original de Maria, que são: primeiro, nela não se encontrava jamais no pecado original. 2, que ela se encontrava no pecado original somente por algum momento. E 3, que ela foi liberada do pecado original depois de um certo tempo. Então, ele dizia que Deus sabe qual dessas 3 possibilidades aconteceu, mas que se devia atribuir a Maria aquela possibilidade que parece mais nobre. Ou seja, Maria teria sido tocada pelo pecado original, né, se não tivesse sido prevenida pela graça. Portanto, acaba se tornando decisiva a ideia de que Deus preservou Maria do pecado original em vista dos méritos de Cristo. E por isso, a santidade de Maria não está separada da redenção. Mas prestem bem atenção nessa palavra, né? Maria não está separada da redenção, mas está fundada na redenção. Muitos autores afirmam que depois da intervenção de Escoto, a doutrina da Imaculada Conceição deveria encontrar apenas consensos, né, porque ela estava, digamos assim, substancialmente formulada. Então nós percebemos que existe uma correção de Escoto a Santo Tomás de Aquino, algo que aconteceu por alguns séculos, porque houve uma série de debates entre dominicanos, que eram da Ordem de Santo Tomás, e os franciscanos, que eram da Ordem de Duns Scoto, né, e que também podem ser separados, essas brigas ou discussões teológicas entre
os maculatistas e os imaculatistas. Então, até o século XV, a Santa Sé não interveio nos debates entre os franciscanos e os dominicanos. Mas quando interveio, ela fez de 3 formas. Primeiramente, favorecendo sempre mais a festa da Imaculada Conceição. Num segundo modo, esclarecer o motivo da festa. E num terceiro modo, tomar decisões magisteriais até a definição verdadeira e própria, que é a proclamação do dogma. Então, sobre essas formas, né, eu vou explicar para vocês como que a igreja se manifestou. Por exemplo, Sisto IV, ele reconheceu oficialmente a festa da Imaculada Conceição. Então, lembrem que festa é diferente de solenidade. Então, ainda não havia sido esclarecido o motivo da festa, porque o missal dos dominicanos ainda citava a liberação do pecado original, não a preservação do mesmo. E por isso a festa que foi reconhecida por Sisto IV ainda não havia sido prescrita para toda a igreja, algo que foi acontecer somente em 1780 com Clemente XI, né, o Clemente XI. Então, sobre as decisões magisteriais, né, Sisto IV, por exemplo, condenou as afirmações que consideravam a Imaculada Conceição uma doutrina herética. Mas ele também sublinhou que o problema ainda não havia sido decidido pela Sé Apostólica. E como eu falei lá no início da aula, nós faríamos uma longa viagem até chegar a 1854 para falar de maneira definitiva, e já agora no fim da aula, sobre o dogma da Imaculada Conceição, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição por Pio IX. Então, é importante a gente pensar aqui que foi uma preparação multissecular para que Pio IX, enfim, pudesse definir e proclamar de maneira infalível que Maria foi preservada do pecado original desde a sua concepção. Então, por séculos foi solicitado por teólogos e fiéis que esse dogma fosse proclamado. Em pouco tempo antes da proclamação, o Papa pediu lá em 1849 para todos os bispos da igreja para que eles relatassem as suas posições junto do povo cristão. Então, 603 bispos enviaram respostas. Dessas 603, 546 foram favoráveis à definição e poucos outros se declararam contrários, sem contar, obviamente, as abstenções. Então, passando essa etapa, em 1852, o Papa constituiu uma comissão teológica para formular os critérios que precisavam ser respeitados, né, e a doutrina que a definição deveria trazer. Então, a definição solene do dogma aconteceu no dia 8 de dezembro de 1854, com a bula Ineffabilis Deus. E aqui nós vamos recorrer mais uma vez ao Denzinger, né, no número 2803, que vai dizer aqui, vai trazer algumas palavras da proclamação da definição do dogma. Então diz algumas questões importantes que eu vou salientar. Para a honra da Santa e Indivisa Trindade, para adorno e ornamento da Virgem Dei, para a exaltação da fé católica e implemento da religião cristã, declaramos, proclamamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune de toda mancha da culpa original. É revelada por Deus e por isso deve ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Então Pio IX, ele recorda também que seus antecessores, como Sisto IV, proibiram doutrina contrária à Imaculada Conceição, né? E tem com fundamentação bíblica Gênesis 3,15 e a saudação angélica em Lucas 1,28. Basicamente é isso. Então você percebeu que ao longo dessa aula nós percorremos todo o caminho para a definição do dogma, então certamente nós compreendemos a estruturação desse dogma, nós sabemos as oposições, as grandes dificuldades encontradas, os opositores e os grandes defensores,
né? E como um tema de casa, eu convido vocês a assistirem o filme, né, A Defesa da Imaculada Conceição, disponível atualmente na Lumine, né? Tem também, acho que no YouTube, mas quem tiver a Lumine melhor, né? E eu finalizo afirmando algo que eu falo desde a primeira aula, né? Todo dogma mariológico existe para exaltar Jesus, porque não há pureza maior que a de Maria, por ela ser a mãe de Deus, mãe do Redentor. Ela é filha de seu filho. Ser mãe de Deus não é uma tarefa transitória, não é qualquer outra mulher que pode assumir essa tarefa. Essa tarefa ela foi determinada para Maria na sua existência completa, da sua concepção até seu fim. Ela é a nova Eva ao lado do novo Adão, certo? Então na próxima aula a gente vai falar sobre o último dogma proclamado, que é o dogma da Assunção de Maria, e que também está intimamente ligado ao dogma da Imaculada Conceição. Então eu te espero lá e que o bom Deus te abençoe. Forte abraço